Quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele foi àquela cruz porque ele sabia qual seria a consequência do que estava sobre nós, do nosso pecado. Quando ele obedece ao Pai, o que ele estava dizendo era: eu amo vocês. E sei que não há nada que vocês possam fazer para herdar aquilo que somente eu consigo dar a vocês: a salvação, a eternidade. Ele pagou o preço por nós. E sabe por que eu estou falando isso? A mensagem de hoje é a pressão pelo desempenho. Não sei, talvez você possa estar vivendo uma vida onde você tem tentado fazer coisas, tem tentado mostrar resultados. Talvez você tenha tentado alcançar metas. Talvez você tenha tentado conseguir a aprovação de pessoas ou até mesmo de Deus. Porque a vida humana é assim. A gente é ensinado desde pequeno que a gente vai ter que estudar bastante, tirar notas boas para conseguir um bom trabalho. Na sociedade, o que nós ouvimos é: você tem que produzir, você tem que produzir, você tem que produzir. Seja no trabalho, seja em casa. Sabe aquela mãe que tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. A pressão do desempenho. Às vezes é na liderança. Você tem que estar sempre disponível para servir, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, das fraquezas que você passa. E isso só traz um peso sobre as pessoas. Houve uma pesquisa feita no Brasil que dizia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Porque isso traz ansiedade. A cobrança. A necessidade de dar um resultado. E sabe, eu me pergunto, é isso que vem do coração de Deus? Porque aquilo que o mundo, infelizmente, tem colocado na vida das pessoas, muitas vezes está sendo inserido na igreja. E as pessoas começam a sentir um peso aqui, que na verdade deveria ser o lugar do alívio. O que é que Deus pensa sobre isso? Talvez você chegou aqui nos Estados Unidos agora, ou está há um bom tempo, e a pressão pelo desempenho no trabalho, a pressão no desempenho no teu empreendimento, a pressão no desempenho no colégio. O que Deus fala sobre isso? Jesus diz assim, em Mateus 11, 28, até o versículo 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus não nos chamou para uma vida de exaustão espiritual. Jesus nos chamou para uma vida de relacionamento. Quando nós temos um relacionamento com Ele, ei, deixa eu te dizer uma coisa, a gente começa a se aproximar dele e as mentiras que o mundo tenta inserir no nosso espírito são dissipadas. E hoje eu quero trazer 3 verdades que vão fazer com que a nossa mentalidade espiritual não seja aprisionada pelas mentiras do desempenho. Deus nunca vai desejar colocar em mim ou em você um fardo. Muitas vezes somos nós que estamos trazendo esse fardo por conta daquilo que nos foi ensinado. E qual é a verdade de Deus para mim? A primeira é que Deus não me ama pelo que faço, mas pelo que sou. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Diga assim forte comigo: eu fui salvo. Mais uma vez, eu fui salvo pela graça. Nós que entendemos o que a graça é, sabemos que é um favor que nada merece. Nosso dinheiro não compra um lugar no céu. Eu e você sermos dizimistas ou ofertantes, não, isso aqui realmente é o que fazemos com alegria. Deus ama o que dá com alegria, mas nada disso compra lugar no céu. Não é a forma de trocar com Deus, dizer assim: Deus, eu estou dizimando, eu estou ofertando. Não. Títulos são títulos humanos, são passageiros. O nosso serviço não garante nossa salvação. O diabo estava no céu, se perdeu. É a graça. Não é pelo que nós realizamos, é pelo que Jesus realizou, e por Ele ter realizado em mim e em você, a gente se torna o quê? Filho de Deus, filha de Deus. Essa é a essência do Evangelho. É a verdade que liberta a minha vida, a sua vida, que nos tira da mentalidade do desempenho. Eu sei que infelizmente é muito difícil de algumas pessoas aceitarem isso. Porque qual é o ensinamento do mundo? Você tem que trabalhar duro para que você mereça algo. Mas no reino de Deus é o seguinte: nós somos aceitos antes de termos feito qualquer coisa, porque é por aquilo que Ele faz. Efésios 2, quando foi escrito, Paulo, na verdade, queria contra-atacar a ideia que era lançada na época de que a salvação era recebida por méritos. E havia um grupo religioso chamado fariseus. E esses fariseus eram aqueles que faziam tudo direitinho. Observavam a lei, faziam longas orações, jejuavam, eles dizimavam, eles faziam tudo que aparentemente alguém espiritual fazia, mas eles faziam isso porque queriam comprar a Deus, queriam comprar o amor de Deus. E
Paulo quis mostrar que a graça de Deus, ela é tão escandalosa que ela não se baseia em meritocracia. E a Bíblia fala em Mateus 23, do versículo 27 ao 28. Ai de vocês, mestres da lei, Jesus está falando para os fariseus. Jesus os chama de hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e podridão. O que é que esses homens apenas faziam? Eles cumpriam rituais, eles davam esmolas, eles jejuavam publicamente, mas os seus corações estavam longe de Deus. Eles apenas viviam uma religiosidade que podia parecer piedosa, mas não tinha graça. E toda religiosidade sem graça se torna um fardo insuportável. Por que a gente veio hoje aqui? Eu vim porque hoje é domingo e eu tenho que dizer para Deus que eu vim. Por que a gente lê a Bíblia? É para mostrar a Deus que, olha, eu li a Bíblia hoje, o senhor viu, né? Por que a gente ora? É para tentar passar para Deus que a gente está fazendo alguma coisa que vai nos garantir algum benefício. Se a gente fizer isso, vai ser um fardo. E Deus vai estar olhando para mim e para você e vai falar a mesma coisa que falou com os fariseus. Hipócritas. Porque a gente vai viver uma mentira. Eu fico pensando em Pedro. Muito impulsivo, negou Jesus 3 vezes, mas Pedro entendeu, sabe? Pedro até tentou até achar que estava numa competição espiritual. Quando Jesus disse, todos vocês vão me abandonar, ele disse, não, eu vou ficar até o fim. E Jesus então abre o coração e diz, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro até tentou acompanhar Jesus, tentou estar perto, mas ele fez isso com a motivação errada. O desempenho. Por isso que Jesus, quando olha para Pedro, depois de ele o ter negado, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Jesus o coloca como o principal líder da sua igreja. Se fosse pelo desempenho, gente, imagina, a gente jamais iria colocar Pedro como líder da igreja, porque negou Jesus, porque por diversas vezes falou coisas que não devia. Jesus teve que olhar para ele e dizer, arreda de Satanás. Mas qual era a diferença entre Pedro e os fariseus? Os fariseus viviam mentira, Pedro vivia uma verdade. Pedro se arrependeu. E Pedro entendeu que não era pelo que ele fazia, nada, é pelo que a gente faz. É pelo que ele fez. Quando ele faz, ele nos torna, ele nos faz ser. Enquanto para o mundo a gente é um número, para Deus a gente é uma vida. Uma vida que se importa, uma vida que Ele ama, uma vida que Ele cuida. Eu só quero que eu e você entendamos algo hoje. Deus já nos amava antes mesmo de a gente ter feito qualquer coisa por Ele. Se eu e você acharmos que vai ser a nossa performance que vai fazer com que Deus olhe para mim, para você e vai dizer assim, ah, meu filho, você é demais, ah, minha filha, você é demais. Não, não. Deus está olhando para
para aqui, ó. Coração. Sabe quando Samuel vai ungir Davi e Samuel não conhecia, e o irmão mais velho de Davi já está ali na frente e Samuel pensa, é esse aí, é esse aí, é esse aí, e a gente vai encontrar Deus dizendo, não, não é esse, porque eu não olho o exterior, eu olho o interior. Se você está aqui hoje, você está se sentindo com fardo, com peso do desempenho. Ei, coloque no seu coração essa verdade. Deus me ama pelo que eu sou. Eu sou filho. Eu sou filha. É interessante, porque a segunda verdade tem a ver com esse grupo religioso dos fariseus. Eles tentavam colocar fardos pesadíssimos sobre as pessoas que eles mesmos não conseguiam carregar, e esse peso é o peso da religiosidade. O fardo da religiosidade não vem de Deus. Enquanto Jesus está dizendo assim, venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, a Bíblia vai falar em Mateus 23:4, que os fariseus atavam fardos pesados e os colocavam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estavam dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Gente, religião sem graça é peso. Quando a gente tenta seguir Jesus por obrigação, ou por medo, ou porque quer ganhar pontos com Ele, a gente se sente cansado. Aí sabe aquela pessoa que talvez não jejue, ou talvez passou esse dia sem ter aquela comunhão que queria com Deus, ou até mesmo não veio para a igreja. O diabo coloca um peso. Porque o diabo bota na cabeça dessa pessoa o seguinte: Deus está vendo, Deus vai te castigar. Mais uma vez, nós não estamos aqui por obrigação, nós não estamos tendo intimidade com Deus através da oração, do jejum por obrigação. A gente faz isso porque a gente ama. Porque a gente recebeu graça. E porque a gente é filho. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Se tem algo que escraviza alguém, é a religiosidade. Gente, a vida cristã não é um fardo. É um privilégio. E com isso eu não estou falando que eu vivo pela graça, eu vou viver a vida que eu quero, eu vou fazer o que quero. Não é essa hipergraça. A graça que eu falo é a graça que muda a gente do lado de dentro e que se expressa do lado de fora. E as pessoas veem isso. Sabe por quê? As pessoas viram isso na vida de Paulo. O mesmo que escreveu Gálatas 5:1, dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ei! Era um homem religioso. Um homem que era fariseu. Um homem que matava os cristãos porque achava que estava fazendo algo em favor do evangelho. É quando ele entende que ele estava indo no caminho errado. E Deus abre os seus olhos. E Paulo começa a entender que não é o que ele faz. Ele começa a entender que não é a sua religiosidade.
E aqui vem para mim a terceira e última verdade, e para mim a mais importante. Eu preciso focar na aprovação de Deus. Gálatas 1:10, Paulo diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu ainda estivesse tentando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Para pensar, o homem que está falando isso, Paulo, era um homem que estava acostumado a viver debaixo da pressão do desempenho, dos títulos que ele possuía, um fariseu que tinha sido ensinado aos pés de Gamaliel, alguém que seguia literalmente a lei e que tentava impor isso aos outros. Alguém que perseguiu cristãos, achando que fazia isso por Deus e porque queria a aprovação de Deus e dos homens. E é aqui que ele começa a entender em Filipenses 3, versículos 7 e 8, que nada disso importava. Que a única coisa que Deus estava querendo dele era aqui, estava dentro dele, era o coração. Em Filipenses 3, 7 e 8, a Bíblia diz que Paulo fala assim: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Paulo começou a entender que o sucesso não estava no que o mundo valorizava, mas no que Deus aprovava. Ele decidiu viver para agradar a Deus e não para receber reconhecimentos humanos. Para ele, os títulos que ele possuía, para ele as realizações que ele já tinha feito na sua vida não importavam mais. Porque ele entendeu que quem vive para agradar os outros nunca vai ser livre. Vai ser um escravo. Porque é a opinião que importa é a dele. Porque é nele que nós encontramos a liberdade de verdade. Por isso que Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando a gente começa a entender que a nossa vida não é vivida para as pessoas, mas é para Ele. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Orlando com a minha família, e nós íamos começar a Igreja do Amor, algumas pessoas já começaram a dizer: e aí, já vão pegar logo o lugar de vocês, e já vão ter isso, já vai ter aquilo, já vai ter aquilo outro. Eu disse: não, a gente está começando como a gente começou todas. Célula. A gente vai sublocar, a gente vai devagarinho. Ah não, mas vamos trazer alguém que é de peso, algum nome, vocês conhecem todo mundo. Não, a gente já tem o nome que está acima de todos os nomes, Jesus. A gente vai começar do jeito certo. Passamos por 3 lugares sublocados. Chegamos aqui, 4º lugar, nosso agora. Você que já está vindo há algum tempo, sabe, a gente começou sem telão, a gente começou sem luz, a gente começou sem muitas coisas humanas e talvez sem a aprovação de homens. Mas a gente sempre teve a de Deus. Se eu tivesse vivido sob a pressão do desempenho, eu ia trazer um fardo sobre minha vida. Será que não é isso que você está fazendo?
Será que você não está justamente sendo pressionado pelas pessoas em qualquer área da sua vida? E isso está fazendo você ficar angustiado, ansioso, tantas coisas. Deus não quer isso para você. Você não precisa do aplauso das pessoas, você só precisa do olhar de Deus, dizendo assim para você: filho, filha, continua perto de mim. Tudo que Deus está querendo dizer para mim e para você é: aceite o meu convite. Fica comigo. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Você não precisa fazer mais nada. Ei, não viva religiosidade, viva relacionamento. Você já foi aprovado por mim. Marta e Maria, elas, em um dado momento, vão mostrar de alguma forma essa atitude de alguém que quer mostrar para Deus o que está fazendo, e aquela pessoa que simplesmente entende que não precisa fazer nada. Marta, enquanto está correndo de um lado para o outro, ajeitando a casa, talvez preparando a comida, porque Jesus estava lá, ela fica tão desesperada que chega para Jesus, que estava apenas conversando com Maria, e Maria ali aos pés dele, um papo maravilhoso. Marta diz: Senhor, o Senhor não está incomodado não? Minha irmã não está me ajudando, minha irmã não está fazendo nada. E Jesus fala: Marta, Marta. Escuta, quando Jesus repete algo, é porque Jesus está dizendo assim: preste atenção. Talvez isso que eu estou falando aqui pelo Espírito é o que você já tem ouvido algumas vezes, e Deus está justamente inquietando o teu coração, dizendo assim: por que você está tão aperreado, como a gente fala no Nordeste? Você está querendo mostrar o quê para quem? A Maria entendeu isso. A gente precisa entender. Sabe por quê? A pressão pelo desempenho é um ciclo vicioso. Eu vi a história de um corredor que decidiu fazer uma maratona. Sabe por quê? Ele queria provar aos outros que ele era capaz. Queria provar aos seus amigos, às pessoas da sua casa, seus pais, irmãos, as pessoas que estariam lá naquela maratona. Ele treinou. E até que chegou o dia da maratona, e ele foi, correu a maratona, conseguiu chegar. E ele estava feliz da vida, porque ele dizia assim: está vendo, eu provei para todo mundo que eu era capaz. Mas uma coisa que ele ouviu no fim da maratona fez com que ele abrisse mais os olhos e percebesse que estava trazendo um fardo sobre si por causa do desempenho. Quando ele chega na linha de chegada, alguém o parabeniza e diz: parabéns, agora se prepara para a próxima. Para ele, não haveria próxima. Mas a pressão do desempenho é dessa forma. Sempre vai ter uma próxima maratona. Sempre você vai querer mostrar para alguém que se faz. Sempre você vai querer mostrar para alguém que você tem que ser aceito. Isso se torna peso. Mas essa é a mentalidade do mundo. A voz de Deus diz para mim e para você hoje: filho, filha, vem para mim e descansa em mim. Você está pesado? Você está sobrecarregado? Eu vou te dar alívio. Fique em pé no seu lugar, por favor.
Quando 2 Coríntios 12, 9 diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso. Receba a graça. Entenda que Ele já fez tudo que tinha que ser feito. Desfruta disso. Não deixa a religiosidade trazer o peso da obrigação. Não. Faz algo. Olha para Jesus. Entenda que você já foi aprovado por Ele. E é isso que basta. Fecha seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei se tem alguém aqui que está vivendo esse fardo sobre sua vida. Um peso insuportável. Até hoje você está tentando provar algo para o seu pai humano. Até hoje você está tentando provar algo para alguém. Até hoje você está tentando fazer coisas porque você quer a aceitação de Deus. Deus está dizendo assim: meu filho já fez tudo. Hoje, descansa seu coração. Paizão, eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos. Nós estamos aqui para dizer que nós aceitamos tudo que Jesus fez por nós e entendemos que já foi pago o preço. E nós recebemos essa graça que nos foi dada de uma forma tão plena e tão absoluta. E hoje eu declaro: ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui, Deus, debaixo de uma escravidão das mentiras do diabo, da pressão do desempenho. Deus, eu quero declarar que vamos sair daqui ouvindo a Tua voz, dizendo que nós já fomos aprovados, que já fomos recebidos e abraçados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ah, Senhor, abraça-nos hoje e traga o alívio que precisamos, para que saiamos daqui sem peso, sem fardo, recebendo apenas o Teu jugo, que é leve, e o fardo que é suave, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.